Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Catarina Rodrigues sobre média e inteligência artificial. Especialista em ciências da comunicação, Catarina Rodrigues é docente na Universidade dos Açores e investigadora colaboradora do Cham. Olá, Catarina, bem-vinda e obrigada por aceitares o nosso convite. Começo por te perguntar quais são as principais consequências da presença generalizada daquilo que nós chamamos convencionalmente inteligência artificial, quais as consequências nos indivíduos e, portanto, na sociedade. Eu penso que uma das consequências mais preocupantes será a diminuição do espírito crítico, mas há outras, não é? Olá Isabel, antes de mais muito obrigada pelo convite, é um gosto enorme estar aqui. Essa questão é uma questão muito interessante, que aliás se tem colocado com frequência nos últimos anos. Penso que um dos motivos será precisamente o facto de termos sido confrontados num curto espaço de tempo com um vasto conjunto de novas plataformas e ferramentas utilizadas nas mais diversas áreas da sociedade. Basta pensarmos no rápido sucesso e massificação do ChatGPT, que talvez neste âmbito seja realmente bastante ilustrativo deste fenómeno. Contudo, são muitos os exemplos de práticas e utilizações positivas de inteligência artificial, frequentemente associadas à automatização de processos que nos permitem libertar de tarefas complexas. E isso é desde logo muito bom. Contudo, e voltando também aqui aos pontos abordados na questão, claro que importa também refletir sobre aspectos menos positivos e sobre resistências existentes, nomeadamente na área em que nós atuamos, o ensino e a investigação. Os receios mais comuns estão normalmente relacionados com preocupações em torno da falta de reflexão, do sentido crítico e até da perda da criatividade, que também é uma questão que já se vai colocando, por exemplo, no domínio das artes, mas não só. E aqui também nós, professores e alunos, precisamos sem dúvida nos preparar melhor para tudo isto, adquirir competências para lidar com a inteligência artificial. Há também receios, por exemplo, em relação aos empregos que podem desaparecer, ainda que outros sejam criados, e em última análise em relação ao eterno receio do domínio do humano pela máquina. Uhum. Esta questão da relação entre o humano e a máquina, de que agora falavas, é pensada já há muito tempo. E lembro-me, por exemplo, do filme do Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, que é um bom exemplo dessa reflexão, com as personagens dos astronautas a serem dominados pelo computador e que naturalmente procuram resistir a esse domínio do computador. Muitas dessas obras eram integradas na categoria ficção científica. Como podemos pensar hoje esta relação do humano com a máquina? De facto, sobre a inteligência artificial, há todo um imaginário criado pela literatura e pelo cinema e que muito bem tem explorado ao longo da história a relação homem-máquina e é de facto uma área que também me parece muito interessante. E esse exemplo que acabaste de dar e os aspectos com os quais fomos confrontados no filme 2001, Odisseia no Espaço, sobretudo com o computador oral, são efetivamente também levantados na atualidade, ainda claro com um contexto completamente diferente, mas de facto o Kubrick foi realmente um visionário com essa obra. É certo que cenários que há uns anos nos pareciam apenas possíveis no campo da ficção científica também estão agora muito mais próximos da realidade, isso por vezes é até algo assustador. Vários episódios, por exemplo, da série Black Mirror também não são assim tão distópicos e isso de facto obriga-nos a pensar sobre toda esta matéria. A inteligência artificial tem hoje um lugar relevante na sociedade e estamos a aprender todos a lidar com isso e na verdade isso coloca-nos desafios constantes. A discussão é frequentemente polarizada nessa relação entre humanos e máquinas,
com as tensões que isso também implica. E perante a imprevisibilidade, por um lado sentimos entusiasmo, desde logo, não é? Entusiasmo por tudo o que a tecnologia nos permite, mas por outro lado sempre também alguma resistência, muitas vezes associada também a algum medo. Num livro recentemente publicado, que aliás tem um título que eu gostei muito, Não Sou um Robô, o escritor e jornalista mexicano Juan Villoro lembra e até posso mesmo citar a frase que ele utiliza, que somos a primeira geração de gente a quem é exigido que faça prova de pertencer à espécie humana. Esta afirmação surge a propósito da confirmação, e eu achei muito interessante que isso tenha dado de facto origem ao título do livro, da confirmação que muitas vezes temos de fazer online atestando que não somos um robô, e todos nós nos confrontamos com isso frequentemente, e não deixa de ser interessante de facto pensarmos sobre esta frase que encontramos neste livro, que já agora deixo aqui como sugestão. Uma das coisas que eu aprendi contigo é que estas tecnologias, os algoritmos, são muitas vezes utilizados na tomada de decisões que acabam por ter um impacto muito grande na vida das pessoas, como despedimentos, a atribuição de trabalho a partir de plataformas digitais, a atribuição de subsídios ou mesmo em mensagens de incitamento ao ódio ou à violência. E que eu pergunto, a máquina, as tecnologias, os algoritmos são neutros e objetivos? É uma questão muito interessante e de facto que tem surgido assim em contextos muito diversos. Essa neutralidade da máquina é muitas vezes um argumento usado para justificar determinados procedimentos e respectivos resultados, nomeadamente em relação aos algoritmos, mas de facto não podemos esquecer que a tecnologia não é neutra e na sua base estão escolhas humanas. Há variáveis que são consideradas, dados que são combinados, há determinado tipo de interesses, objetivos, etc. Facilitar tarefas de grande complexidade, com recurso a ferramentas criadas para o efeito, tem efetivamente permitido a automatização de processos. E aqui é certo que podemos pensar em exemplos também muito diversos, como essas situações que foram referidas, decisões sobre despedimentos, a tal atribuição de subsídios, decisão sobre créditos, enfim, várias atividades relevantes nas nossas vidas podem efetivamente estar dependentes deste tipo de procedimento. Infelizmente nem sempre tudo corre bem e temos tido notícias onde processos desta natureza, alguns até de grandes empresas e governos, com decisões assentes em algoritmos, tiveram resultados desastrosos. Este tipo de situação acaba também por levantar outro aspecto que é muito importante, pois acaba por comprovar que a componente humana é fundamental. Outro problema relevante sobre o qual também acho que é importante refletirmos e que também, na verdade, fazia parte da questão colocada, é quando os sistemas algorítmicos reproduzem ou até intensificam preconceitos existentes, e esta é de facto uma questão também muito atual. Quando construídos com base de dados que refletem desigualdades sociais, por exemplo, ou injustiças sistémicas ou vieses estruturais, podemos de facto depois ter aqui problemas complexos. Há de facto aqui questões que são muito relevantes, portanto, e não só do ponto de vista tecnológico e da evolução da tecnologia, mas também do ponto de vista social, político e ético, por exemplo. Podes-nos falar um bocadinho sobre a assimetria da estrutura de poder nesta relação entre, por um lado, os indivíduos, ou seja, quem faz coisas e é coisas que são vistas como dados, e por outro lado, quem guarda e utiliza esses dados? Penso que neste campo existirá sempre uma grande diferença, desde logo entre o nosso papel de utilizadores e as diferentes entidades, sejam elas as grandes corporações tecnológicas, desde logo, mas também os governos ou outras empresas. Os nossos dados têm muito valor
E a verdade é que estamos constantemente a facultá-los de livre vontade e muitas vezes até de forma inconsciente, sem pensarmos muito bem nisso. E depois deixamos de os controlar. Por vezes penso que de facto não temos noção disso e não valorizamos devidamente esta questão. Uhum. Tu que és especialista nos meios de comunicação, na comunicação, nas ciências da comunicação, onde é que entram os meios de comunicação social neste cenário? Porque sabemos que os conteúdos com mais engagement favorecem o sensacionalismo, a manipulação, sabemos que os média têm uma importante responsabilidade na reprodução e na amplificação de dados falsos, de preconceitos, de ódio. Não sei se sou especialista, mas muito obrigada. Mas de facto é uma área que me interessa bastante. E quando pensamos nos desafios que se colocam aos médias em geral e ao jornalismo em particular, e que são muitos, não podemos ignorar que é também através de algoritmos que o grande volume de dados é manipulado. Vivemos tempos de grande abundância informativa, desde logo, e por norma também temos observado uma priorização de conteúdos com maior potencial, como se costuma dizer, de engagement, não é? E seja pelas reações geradas, pelas partilhas, pelo número de comentários, etc. Neste contexto, também temos observado que conteúdos que geram indignação, por exemplo, tendem a ser mais partilhados. Temos aqui uma questão que é muito importante, que é a questão das emoções. Na verdade, tem também a ver com a luta pela atenção, não é? Há aqui, de facto, essa lógica da luta pela atenção que, de certo modo, também tem impulsionado fenómenos relacionados com questões que também, obviamente, são importantes, como o sensacionalismo, a crescente polarização, nomeadamente em relação a questões políticas e do próprio debate no espaço público. No campo do jornalismo, claro que há outros aspectos que também importa referir. Verifica-se o uso da inteligência artificial na automação de diferentes rotinas, anteriormente muito demoradas, como é o caso de transcrições, entrevistas, traduções, mas também identificação de tendências, padrões, etc. E neste âmbito importa referir a eficiência de ferramentas que de facto permitem acelerar processos de trabalho, que é sem dúvida fantástico. E os profissionais podem dedicar mais tempo a outras tarefas exigentes. Mas neste universo da comunicação em rede, também os meios de comunicação social são mediados por algoritmos e neste campo veja-se a forma como se organiza, hierarquiza e apresenta a informação, por exemplo, nos feeds das redes sociais, onde também os meios de comunicação social têm presença, surgindo aqui também todo um conjunto de novas questões e de questões importantes, como, por exemplo, a visibilidade que determinados temas acabam por alcançar, nem sempre temas relevantes, mas que acabam, de facto, por adquirir uma enorme visibilidade. Uhum. Falavas em sentimentos, em emoções. O medo pode funcionar como mobilização política e social? Muitas vezes penso que somos ou podemos ser alvo de decisões que até podem ser automatizadas, mas que podem ter capacidade de moldar até a nossa percepção de determinados acontecimentos, não é? Ou sobre determinados acontecimentos. Conteúdos que geram medo e indignação tendem a ser mais partilhados. Foi por isso muito feliz a escolha do tema da terceira Atlantic Conference, que teve lugar aqui na Universidade dos Açores e que teve precisamente como tema medos, crenças e representações, que é de facto um tema atual e pertinente e que faz todo o sentido ser pensado neste contexto. E pode ser pensado também ele através de diferentes perspectivas e até visões interdisciplinares que são muito interessantes. Parece-me especialmente importante também pensar este tema precisamente do ponto de vista dos desafios com os quais somos confrontados constantemente, na forma como comunicamos, como interagimos, como ensinamos, como aprendemos e como nos relacionamos. Sendo que, efetivamente, acredito que o medo pode ter essa função também.
como de mobilizador, como dizias há pouco, no âmbito político e social. E quando o medo é instrumentalizado contra grupos minoritários, o que é que acontece ou o que é que pode acontecer? Infelizmente, temos assistido a diferentes fenómenos de instrumentalização do medo, nomeadamente em campanhas políticas contra minorias, contra a imigração, etc. Não nos têm, infelizmente, faltado exemplos deste tipo de práticas. Os média tendem a dar visibilidade a estes temas, o que é importante, mas nem sempre tem sido feito da melhor forma. Se considerarmos a capacidade que os algoritmos têm de amplificar determinadas mensagens, se esses conteúdos visarem grupos minoritários, sem dúvida que é preocupante. Como temos vindo a observar, as consequências podem, aliás, ser perversas. Basta olharmos para as características da comunicação de determinados partidos e para recentes resultados eleitorais. Não é por acaso que também, já agora, lembrar dados também relativamente recentes, que nos indicaram que em Portugal os crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência aumentaram mais de 200% nos últimos 5 anos. É efetivamente surpreendente e ao mesmo tempo preocupante. A última pergunta, Catarina. Qual a resposta mais necessária face a este panorama? A literacia, a educação para os média? Eu considero que a literacia para os média é fundamental e cada vez mais importante, sem dúvida. Provavelmente deveria começar mais cedo nas escolas, mas ela é importante para todas as gerações. Estão em causa questões elementares, como reconhecer a importância da informação credível, distinguir notícias de opinião e de comentário, avaliar o papel das fontes de informação, considerar e ter em consideração contextos específicos dos acontecimentos e, claro, a importância da verificação dos factos. Em situações de desinformação, como muitas também das que vivemos atualmente, e de conteúdos fabricados, de distorções constantes da realidade, é fundamental reforçar, e continuarei sempre a fazer isso, não é? Reforçar a importância do jornalismo de qualidade, mas simultaneamente ter também sentido crítico em relação ao próprio trabalho dos média, considerando desde logo a sua responsabilidade social. Bem, de um modo geral, pensar e ser crítico é fundamental, e até volto aqui ao livro que citei há pouco, Não Somos Robôs, façamos uso das características humanas que nos diferenciam, mas também sem receio, claro, de utilizar ferramentas que nos podem ajudar. Espero não ter sido demasiado pessimista nas minhas respostas e na verdade nesta discussão, não é? Entre o que é positivo e negativo em torno da tecnologia. Realista, espero eu. Obrigada, Catarina, por ter estado connosco e teres conversado sobre um tema tão importante, tão atual. Obrigada também a quem nos ouve. Se ainda não o fez, ative a notificação para seguir o nosso podcast, classifique com 5 estrelas e deixe os seus comentários. Desta vez falamos com Catarina Rodrigues, professora associada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores e diretora do curso de Comunicação e Relações Públicas desta instituição. É investigadora integrada do LabCom, Laboratório de Comunicação da Universidade da Beira Interior, e investigadora colaboradora do CHAM, Centro de Humanidades. É doutorada em Ciências da Comunicação pela UBI. Entre outros temas, tem pesquisado sobre jornalismo e novos média. Atualmente é membro do projeto Men News, História Oral e Memórias das Práticas de Consumo e Recepção Noticiosa e da Experiência das Notícias em Portugal a partir dos testemunhos dos cidadãos. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.